galera! Tudo tranquilo? Bora começar mais uma aula? Para que vocês aproveitem da melhor forma, eu vou te dar algumas dicas. Antes de tudo, procure um ambiente adequado em que você se sinta confortável. Tenha cuidado com os ruídos, eles podem tirar a sua atenção no meio da aula. Ajuste o volume do seu dispositivo e dê preferência por ouvir o áudio pelo fone de ouvido. Pegue papel e caneta para fazer anotações ou utilize seu computador ou smartphone para marcar pontos importantes da aula. Utilize o chat nos momentos adequados e colabore. Sua participação é muito importante. Mantenha o foco e atenção na aula e lembre-se de que o caminho até a residência dos seus sonhos está cada vez mais próximo. Aproveite e bora pra cima! Um diferencial importante que a Medway tem é a relação bem próxima, né, que os professores têm com os alunos. Fazer o curso tirou muita angústia que eu tinha, facilitou muito a jornada, aí, no sentido de entregar alguns tópicos já que a gente precisa. Os professores estão sempre bastante presentes. A Medway me mostrou que eu poderia mudar a minha formação como médica e não só como concurseira naquela época. Então ela mudou meu mindset para que eu viesse preparada para São Paulo para ser uma grande residente, mas também uma grande médica no futuro. Fala, meus queridos, minhas queridas, prazer imenso estar aqui com vocês novamente. Estamos em mais uma semaninha aqui da nossa Maratona da Aprovação em São Paulo. Sejam muito bem-vindos. Para quem está caindo agora de paraquedas, semana passada a gente teve a semaninha da USP São Paulo. Essa semana está rolando a nossa semaninha aí da Unifesp. Teremos outras. As próximas semanas guardam aí muito mais conteúdo, além do que a gente já está discutindo essa semana. E todos os dias aqui uma grande área está vindo conversar com você. Eu me senti um objeto da pediatria e é isso que eu sou uma mera vassala aqui da pediatria. Meu nome é Joana Rezende, eu sou professora de pediatria aqui da Medway, sou formada na Universidade Federal do Rio de Janeiro e se você quiser, tiver interesse em aprender um pouco mais, bater um papo, perguntar, falar dúvida, a gente está agora na metade do ano já, eu sei que começa a embolar um pouco a cabeça, as coisas estão chegando lá na reta final, @jodamedway, manda um alô lá, dá um grito, o Instagram tá novinho, então aproveita que tem pouca gente mandando mensagem, toda semana eu tô abrindo uma caixinha de perguntas para conversar com vocês, tô postando, então te vejo lá, combinado? Bom, seguindo um pouquinho, para quem realmente está bem perdido aqui na Maratona da Aprovação, a gente está pegando cada uma das instituições aqui de São Paulo, né? A gente vai ter, semana que vem vai ter SUS São Paulo, na seguinte tem Einstein e por aí vai, já teve o USP São Paulo, estamos na Unifesp, e dentro de cada uma dessas instituições, estamos pegando grande área por grande área os principais focos que são cobrados naquilo ali. O que você precisa saber, o como é cobrado aquele assunto dentro da instituição. Então hoje na Unifesp, eu selecionei 3 foquinhos que a gente precisa saber. Se você tiver qualquer dúvida, comenta aqui no chat, vou estar com vocês, a gente vai batendo um papo. Show de bola!
Combinado? E o primeiro foco que eu quero falar, eu escolhi ele como primeiro porque a gente teve uma atualização importante nesse ano com o novo cartaz do Ministério da Saúde, lançado em 2023, sobre síndromes diarreicas e desabsortivas. Isso é um mundo de coisas. A Unifesp às vezes cobra uma coisa um pouco mais específica. Ela já cobrou algumas doenças que não costumam cair tanto. Uma outra instituição que às vezes cobra nesse assunto aqui, coisas que saem um pouco do comum, é a USP Ribeirão, que já teve 2 anos aí quase que seguidos, que cobrou linfangiectasia de vocês, falando mais de uma diarreia mais crônica. A Unifesp ainda gosta das diarreias agudas e a gente tem que dominar, sem dúvida nenhuma, tanto para a Unifesp quanto para outras instituições, uma diarreia aguda, aquela diarreia infecciosa clássica, aquela gastroenterocolite aguda que vai aparecer no seu pronto-socorro, tanto da Unifesp quanto de outros. Eu peguei esse foco para pegar as atualizações de 2023 e acrescentar alguns conceitos extras aqui, que talvez você não tivesse caso você não tenha visto o cartaz desse ano ainda. Ok? Vamos começar então? Peguei uma questãozinha deste ano. Quem está fazendo R1 agora, fez essa questão e se foi aluno Medway, provavelmente acertou. Quando a gente tem um menino de 9 meses de idade que vem pra gente com febre de 39 graus, uma febre alta e uma diarreia a 1 dia, além disso, 6 evacuações nas últimas 24 horas, com sangue, com muco, com pus nas fezes e previamente ígido. O que a gente vai fazer com esse menino que apareceu assim pra gente? O que ele tem? O que eu tenho que me preocupar? Olha só, essa questão já muda um pouquinho de figura, porque geralmente a banca vai colocar uma jeca sem nada. Não vai ser uma diarreia invasiva, uma diarreia inflamatória como essa daqui. Então a gente tem componentes aqui que falam a favor de uma invasividade. Isso aumenta um pouco a chance da gente estar falando de um agente bacteriano. Mas calma, tem outras possibilidades. É uma diarreia aguda. Tem 1 dia só que começou isso tudo aí. Há 1 dia que ele está com essa febrona e essa diarreia. Ok, ele é novinho, tem 9 meses de idade. Ao exame físico, o paciente está choroso. Ele toma a água oferecida pela mãe com avidez e ele tem choro sem lágrimas. Diante disso, qual é a conduta esperada? Eu vou botar as alternativas. Se você quiser, pausa o vídeo, vai fazendo aí por conta. Eu vou depois entrar em toda a questão teórica da discussão e a gente volta para a questão. Pode ser? Voltando aqui, então, só para a gente observar na letra A, ele sugere que o tratamento adequado vai ser uma hidratação parenteral e antibiótico terapia parenteral. Na letra B, eu vou reidratar ele oral, na unidade de saúde e oferecer um probiótico. Na letra C, eu vou hidratar por via parenteral e oferecer antibiótico por via oral. E na letra D, eu vou reidratar na unidade de saúde e oferecer antibiótico por via oral. Pensa, resolve, que a gente vai entrar em toda a teoria, vamos esmiuçar cada uma dessas coisas e entender, mesmo sem olhar as alternativas, qual seria o tratamento adequado da nossa criança. Lembrando aqui que a Unifesp tem prova prática, tem OSCE, tem prova multimídia, mas a prática é o que mais teria essa possibilidade deles perguntarem algo aberto para você. Então, diante de um quadro desses, mesmo sem alternativa, você tem que ser capaz, por exemplo, de fazer uma prescrição desse paciente. Entender o que mais você vai prescrever, o que você pode fazer, o que está autorizado pelo Ministério da Saúde, o que não está. Isso para a Unifesp é muito importante. Então, partindo um pouco adiante, se a gente tem uma criança que é descrito para mim um quadro de jeca, um quadro de gastroenterocolite, diarreia, vômito, está tendo uma perda aí de líquido, uma perda hídrica considerável, a primeira coisa que eu tenho que avaliar é onde, na escala de desidratação, essa criança se encontra. Ela está profundamente desidratada? Ela não apresenta desidratação? Ela está no meio termo? Ela tem uma desidratação, mas sem sinais de gravidade? Diante disso, eu consigo classificar a minha criança em A, B ou C, em função do tratamento. Então, antes de eu começar a pensar em tratamento, antes de eu sair puncionando a minha criança, que é uma coisa que no pronto-socorro a gente vê muito acontecer, aí chegou com diarreia, vômito, já tem muito tempo, já funciona logo de uma vez. Calma-te, acalma, porque antes a gente vai classificar a nossa criança e entender aonde, em qual plano terapêutico essa criança vai entrar. E isso vai ser se dado com esse monte de coisa aqui. Vamos aos poucos? Eu gosto de colocar que eu tenho 5 sinais na cabeça da minha criança. Esses 5 sinais são o estado geral. É cabeça porque a criança vai estar ou alerta, ou vai estar mais agitada, ou vai estar mais sonolenta, então é cabeça. Você vai estar olhando ali na carinha dela, um olharzinho assim, ou olharzinho assim, ou ela ansiosa, irritada. Então você consegue observar isso na cabeça. Além disso, olhos e lágrimas, atenção, então é 1 aqui, cabeça, 2 no olho e 2 na boca.
Na boca eu vou olhar a boca e a língua de fato e eu vou observar se a criança tem sede. Como ela bebe pela boca, eu considero esse também um sinal da boca. Então, 1, 2, 2. Matamos os primeiros 5 critérios. E depois eu vou para 4 P's. Antigamente eram 3 P's. Atualmente, o Ministério da Saúde botou uma perda de peso extra aqui agora, que a gente tem que classificar em função do peso que a criança tem naturalmente e o quanto ela está se apresentando agora no nosso pronto-socorro. E esse enchimento capilar, que eu gosto de colocar como um P, porque a gente está pensando em perfusão, então P de perfusão entra aqui, só a Sociedade Brasileira de Pediatria coloca, mas as bancas, inclusive a Unifesp, adoram colocar isso aqui para vocês. Então tem que ter um domínio deste 4º P, um P extra que entrou aqui. Os outros 2 P's, eu vou estar olhando aqui o sinal da prega e o pulso da minha criança. Então olha só, Joana, preciso decorar cada um desses itens? A verdade é que não, geralmente a questão vai te entregar algumas coisas e você vai saber aonde classificar. Porém, contudo, entretanto, é bom principalmente para uma prova prática e para a sua vida você saber o que você está avaliando ali na criança. Diante do estado em que a minha criança se encontrar nesses critérios, eu vou chegar a uma conclusão sobre o estado de desidratação dela. E, por fim, eu vou saber como tratá-la. Só para a gente entender, então, eu tenho, primeiro de tudo, um plano A, uma criança A. A é a nota mais alta nos colégios americanos. A gente não usa muito esse critério aqui, alguns lugares até usam. Então, A é o show de bola, a criança está ótima. Não precisa decorar um por um. Você precisa entender que vai estar tudo normal. Ela tem sede? Não, ela não tem sede. Ela tem boca e língua úmidas. Ela tem lágrimas presentes. Ela está alerta. Ela tem um sinal da prega que desaparece imediatamente. Pulsos cheios, não teve perda de peso e o enchimento capilar, aqui eu quero que você preste uma atençãozinha. Ele está, obviamente, normal e o normal que a gente vai considerar para esta referência, que é a referência que a gente usa, que é a Sociedade Brasileira de Pediatria para todas as questões de diarreia, de vômito, de desidratação, eu estou considerando até 3 segundos, tá bom? Então fica com esse critério aí, geralmente é essa referência que a gente usa mesmo, mas eu quero que você atente porque vai ter um plano B aqui que vai começar a fazer uma confusãozinha na sua cabeça. Se eu tenho isso tudo aqui, a minha criança não tem desidratação, eu sigo com um tratamento que a gente chama de plano A, que eu não vou entrar no mérito aqui. A gente vai discutir daqui a pouquinho o plano B com um pouquinho mais de profundidade. Quando a gente fala de B, o estado geral já está mais ou menos. Deixa até eu pular uma vez, não fica aqui focado no B. Vamos dar uma olhada no nosso C. No C, eu tenho a criança que está chocada. C de choque, C de caos, C de coma. C não vai ser de C, mas lembra que no C que é o C dos muitos. Quando eu estou no C que a criança está muito mal, ela tem coisas muito alteradas. E esse muito é muito importante. A questão, muito é muito importante. A questão vai te colocar o muito ali para você entender que ela está se referindo ao estágio C. Por exemplo, os olhos eles não estão somente fundos, eles estão muito fundos. O pulso, a prega, desaparece muito lentamente. O pulso está muito fraco ou até mesmo ausente. Olha só que coisa bizarra, né? A gente está falando aqui de uma coisa gravíssima. O enchimento capilar está muito prejudicado. Se eu tenho uma criança neste estado, ela está chocada, ela vai seguir com o tratamento do plano C. Agora, por que eu pulei direto para o C? Porque eu tenho o plano A que está tudo bem, o plano C que está tudo péssimo, está caótico, e o plano B que está no meio do caminho. E a prova vai te cobrar justamente o plano B. Sabe por quê? Porque no nosso dia a dia, a gente tem esse hábito de já sair colocando a criança na hidratação venosa quando ela tem uma simples desidratação. Uma desidratação que poderia perfeitamente ser manejada com ingesta hídrica ali no ambiente de pronto-socorro, no ambiente hospitalar. Então presta atenção que a pegadinha vai ser sempre entre você diferenciar um plano B de um plano C. E olha aqui para mim que parada bizarra. No plano B, a criança está com desidratação. Alguns lugares botam alguma desidratação, outros vão colocar como desidratação. Se a criança tem desidratação, você espera que sim, ela esteja com sede, bebe rápido, a boca e a língua podem estar secas, são sinais de menor gravidade, a gente não se preocupa tanto com isso, está só desidratadinha. Agora, se eu falo para você que o pulso está fraco, senhor, eu já fico desesperada com um pulso fraco. A gente no pronto-socorro já começa a ficar nervoso. E muitas vezes, quando a gente lê isso aqui na questão, eu já quero puncionar minha criança. Seja um acesso intravenoso periférico, seja até mesmo um acesso intraósseo, mas você vai segurar
este TAG, essa ansiedade que está se manifestando dentro de você, respirar fundo 3 vezes e falar: pulso fraco é plano B. Isso aqui não é indicação de já sair puncionando a minha criança. Sinal da prega que desaparece lentamente, perda de peso ainda menor que 10% e o enchimento capilar que está prejudicado. E olha só porque que eu reforcei tanto o enchimento capilar aqui no normal. Porque de 3 a 5 segundos está no B. Então, se eu tenho uma criança que eu faço o preenchimento ou enchimento capilar, eu avalio a perfusão dela e está com 4, 5 segundos, o que para mim já é bastante alterado, no nosso critério do Ministério da Saúde, no nosso critério da SBP, isso aqui é um plano B. Essa criança está desidratada, porém sem desidratação grave. E isso é a pegadinha da sua prova, principalmente aqui nos peixes, tá bom? Então, muita atenção. Olha para essa tabelinha com todo o amor e carinho que a pediatria oferece pra gente e entende que no plano B eu não vou puncionar essa criança, pelo menos não de cara. No plano C, eu vou puncionar essa minha criança, seja um intravenoso periférico. Se não conseguir, eu posso me fazer valer até mesmo do intraósseo, ok? Pra gente resumir rapidamente o tratamento, no plano A criança não tem desidratação. O que eu vou fazer é aumentar a ingesta hídrica do meu paciente em casa. Essa criança, sempre que ela evacuar, sempre que ela vomitar, ela vai receber um plus de líquidos. De preferência, líquidos claros. Pode fazer se tiver sais de reidratação oral em casa, show de bola. Vai resolver a vida da criança. O meu medo aqui é não deixar a criança desidratar. No plano B, olha aqui para mim. Plano B, a criança está desidratada. Só que eu posso proceder a uma terapia de reidratação oral, que é a nossa TRO, em ambiente hospitalar. Eu vou estar ali em cima da criança, eu vou estar observando. Resolveu? Segue como plano A. Não resolveu, eu posso tentar ainda manejar dentro do plano B, ou se ela piorou, ela parte para o meu plano C. A criança que está chocada, que estava nessa linha daqui do nosso slide, ela tem desidratação grave. Essa criança é reidratação via intravenosa em ambiente hospitalar. Combinadíssimo? Vamos esmiuçar o nosso plano B? Quando a gente fala de plano B dentro da diarreia aguda, eu tô te falando da criança desidratada, eu tô te falando de TRO, terapia de reidratação oral. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou pegar sais de reidratação oral, vou montar a minha solução e vou oferecer via oral, claramente, numa dose pré-determinada. Agora, essa dose é mais uma orientação, é mais uma lógica para eu seguir e tentar estimular que a criança beba tudo aquilo. Não precisa necessariamente. O que eu geralmente faço é fazer um cálculo ali de a média disso aqui, que vai dar 75 ml por quilo, em 4 a 6 horas. E vou deixar a criança beber por livre e espontânea vontade. Não adianta eu ficar enfiando sal de reidratação oral na cara da criança. Se ela não bebeu tudo, você reavaliou e ela ficou hidratada, show de bola, ela melhorou, ela nem precisa ter bebido isso tudo aqui. Ela vai seguir como um plano A, que é mandar essa minha criança para casa, dar as orientações. Lembra aqui com carinho do zinco, que é uma reposição que a gente faz aqui no Brasil até os 5 anos de idade. Então essa criança vai para casa com zinco. E se ela piorou, eu fiz isso tudo aqui, a criança não só não respondeu, como ela começou a apresentar critérios do plano C, provavelmente porque ela ainda estava evacuando ou ainda estava vomitando, se ela chocou, eu interrompo o meu plano B, punciono e sigo com o plano C. Agora, se ela nem melhorou, nem piorou, se ela ficou igual, e eu já fiz a minha etapa aqui de reidratação oral, eu posso passar uma sonda nasogástrica no meu paciente e repetir a minha etapa do plano B. Pode ser que ela não tenha bebido direito, pode ser que ela não tenha bebido isso tudo aqui, eu não estou conseguindo fazer ela beber, agora eu vou dar um pouquinho mais forçado esse líquido. Vou passar a minha sondinha e repetir o plano B do meu paciente. Fechado? O que é importante aqui no nosso plano B? Eu não tenho indicação de suspensão completa da dieta. Eu vou suspender a dieta mais sólida, eu vou suspender o que quer que a criança esteja comendo ou tomando, além do aleitamento materno, para ela priorizar os meus sais de reidratação oral. Agora, se ela está em aleitamento materno, pode deixar, não tem problema. É uma criança pequena, como podia ser a nossa, 9 meses de idade, podia ainda estar em aleitamento materno. Eu suspendo a alimentação, mas mantenho o seio materno. Fechou? E por fim, olha só, novidade aqui no Ministério da Saúde, a SBP já vinha falando isso há algum tempo, então por isso que tem que tomar um pouco de cuidado com essa dupla referência. Que bom que agora ficou um pouco mais próximo. Quando a gente fala de uma criança que está no plano B e está vomitando de maneira persistente,
nada que ela toma retém no estômago, vômito em cima de vômito, está piorando as perdas dela, eu agora tenho a indicação de fazer uma dose da ondansetrona. Um dos excelentes aí antieméticos que a gente tem, não é para fazer outro, não é para fazer metoclopramida, chance de efeito aí colateral na minha criança, não quero que isso aconteça, mas a ondansetrona, nesta situação em que eu estou no plano B e a criança está vomitando de maneira persistente, eu posso fazer. Atenção, para a prova não te falar que a criança está vomitando em casa e teve, sei lá, um vômito no pronto-socorro e você já vai fazendo a ondansetrona. Segura um pouquinho, vai com calma, faz a ondansetrona só se ela continuar vomitando e está me atrapalhando no plano B do meu paciente. Ok? Ok, com base nisso aqui, a gente já conseguia responder o nosso paciente. Com base na classificação e com base no tratamento adequado para o plano B, o nosso paciente era de fato um plano B. Eu vou voltar daqui a pouquinho para te mostrar, mas principalmente ali, lembra ali comigo, eu tinha uma criança que estava com sede, eu tinha uma criança que tinha algumas alterações ali dos pés e das alterações, das 5 alterações de face, mas não tinha nada não tinha nada que indicasse ali que a minha criança estava com os pés muito alterados, que ela estava com o sensório muito alterado, então não tinha indicação de eu fazer hidratação venosa no meu paciente, ok? A outra parte da resposta, porque só com isso aqui a gente ficava em dúvida entre duas, se eu não me engano a B e a D, era sobre a antibiótico terapia do meu paciente. E isso aqui também foi uma alteração que em 2023 apareceu no nosso cartaz do Ministério da Saúde. Antigamente era uma coisa um pouco mais controversa, não tinha muito detalhe, agora ficou um pouco mais claro. A SBP e o Ministério da Saúde convergiram um pouco mais e a antibiótico terapia vai estar indicada quando eu tenho um quadro de disenteria, sangue nas fezes, diarreia invasiva, como era o nosso paciente. Além disso, uma queda do estado geral. Joana, o que é uma queda do estado geral? Olha só, isso ainda tem referência que vai colocar de uma maneira um pouco menos detalhada, mas de uma maneira geral, se eu tenho uma febre alta, se eu tenho um paciente que está toxemiado, se eu tenho um paciente, algumas referências vão considerar um paciente que desidratou muito, isso aí é um pouco mais controverso, mas essas duas aqui principais, principalmente, a criança está mais sonolenta, a criança está ali com um febrão, como era o nosso paciente que tinha aí a febre de 39 graus. Então, nessa situação, a antibiótico terapia está indicada sim. E a gente pode e deve fazer de acordo com esse esquema daqui. A outra situação que nunca vi aparecer em prova, dificilmente vai aparecer, a gente não costuma ver na nossa vida, se a gente atua em território nacional, principalmente em grandes centros, às vezes a gente até consegue encontrar isso em alguns locais mais distantes de um sistema de saúde mais estabelecido, a gente consegue observar fezes em água de arroz, tem que ter a suspeita aí da gente ter cólera. No Brasil, virtualmente, fica tranquilo que isso aqui não vai aparecer para você, tá bom? Mas, se tiver suspeita de cólera, vamos fazer antibiótico terapia. Por fim, qual é essa antibiótico terapia? A atualização no nosso cartaz agora mudou um pouco de figura o negócio. Em menores de 10 anos, em menores de 30 quilos, a gente se aproximou da Sociedade Europeia de Gastroenterologia e estamos usando a azitromicina como a nossa principal escolha. No paciente um pouquinho mais velho, no paciente um pouquinho maior, ciprofloxacino ainda tem o seu papel, ainda que controverso, segundo algumas referências. Essa é a referência do Ministério da Saúde, é essa que eu quero que você leve para a sua prova da Unifesp e de várias outras bancas, mas da Unifesp eu quero isso daqui. Combinado? Para a gente não esquecer, se o paciente tem necessidade de internação, aí eu entro com antibiótico parenteral, ceftriaxona vai ser a nossa principal escolha. Combinadíssimo? Vamos responder então, diante do nosso paciente que tinha alterações aí compatíveis com o quadro de desidratação, eu tenho indicação de prosseguir com o plano B. E aí a gente ficava na dúvida, excluía a A, que fala de hidratação parenteral, e excluía a C, que também fala de hidratação parenteral. Ficamos entre a B, que fala de reidratação oral na unidade de saúde e probiótico, e a D, que fala da mesma coisa, só que antibiótico via oral. Nosso paciente tinha uma disenteria, tinha uma febre alta, estava com o exame físico um pouquinho alterado, antibiótico caía bem, e probiótico não tem uma orientação formal. O Ministério da Saúde não fala de probiótico. Sociedade Brasileira de Pediatria fala que algumas cepas específicas, não são todas as disponíveis no mercado, na farmácia, tem um papel aí que parece interessante em reduzir um pouquinho essa duração da diarreia aguda. Mas, via de regra, não vai ser probiótico que vai resolver. Por mais que, às vezes, no particular, é muito pedido, é muito cobrado, não é o que vai resolver a vida da nossa criança. O que vai resolver a vida da nossa criança é mantê-la hidratada e segurar
o tempo que vai resolver ali a gastrite do meu paciente. E se tiver necessidade, realmente, antibiótico terapia. Fechadíssimo? Agora, a gente vai entrar em outro assunto que as próximas 2 questões vão comunicar um pouquinho com ele, porque a Unifesp adora falar de triagem neonatal. Vamos dar uma lida rapidinho? Questãozinha de 2021, já fomos um pouquinho atrás no tempo. A gente tem uma questão que, na época, a gente cantou essa pedra, caiu em todas as provas e eu quero pegar ela de gancho para a gente discutir mais algumas coisinhas. De acordo com a portaria do Ministério de Saúde de 4 de março de 2020, a doença incluída no programa de triagem neonatal e uma das justificativas que fundamenta essa decisão são: letra A, toxoplasmose congênita e prevenção de deficiência visual na infância. Letra B, deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase, a famosa G6PD, e prevenção da encefalopatia bilirrubínica. Letra C, deficiência de acil-CoA desidrogenase de cadeia média e prevenção da síndrome da morte súbita do lactente. Ou, por fim, letra D, galactosemia e prevenção da sepse neonatal tardia. Pensa um pouquinho, pausa, resolve essa questão. Pode ser que se você já está aí num preparo para residência médica há algum tempinho, já está um pouco mais ciente, ficou atento às discussões que teve, às atualizações, segue a gente no Instagram, pode ser que você já tenha visto isso daqui. Lá em 2020, a gente teve um acréscimo de uma primeira doença, que seria a nossa 7ª doença aí do teste do pezinho, para o SUS. E de uns tempos para cá, isso foi meio que o pontapé inicial para a gente ter uma nova atualização em 2021, começou aí a ser discutido em 2021, implementada um pouquinho mais em 2022, de uma ampliação ainda mais importante do nosso teste do pezinho. O que é o teste do pezinho? Do que se trata? Um outro nome do teste do pezinho, daqui a pouco a gente volta na resposta, é triagem biológica. É um teste de triagem universal, ele é oferecido pelo SUS e ele é colhido em todos os nossos recém-nascidos do 3º ao 5º dia de vida. Tem raras exceções, às vezes um paciente que é mais prematuro vai ter que repetir esse teste do pezinho, mas isso não é o ponto aqui. O ideal é que a gente colha nesse intervalo para ter uma maior sensibilidade e especificidade das 6 doenças, que agora foram ampliadas para 7 e cada vez mais está sendo ampliado, para a gente pegar essas doenças. Se colhe muito antes, algumas têm chance de vir aí um falso negativo, ou até mesmo um falso positivo. Se eu colho muito depois, tem chance de vir um falso negativo, ok? E como que a gente colhe? A gente colhe no papel filtro. Se você já rodou no internato, se já rodou numa maternidade, teve essa oportunidade, a chance de você ter realizado alguma dessas coisas é muito grande. A gente acaba deixando muito teste do pezinho para o interno realizar. Então, diante disso, a gente tem esse papelzinho com 5 buraquinhos, né? 5 demarcações, delimitações, e nelas a gente vai fazer uma punção discreta ali do pezinho do meu paciente, não precisa sair furando tudo nesta região mais medial ou mais lateral, evitando essa parte central, porque eu tenho medo de pegar o calcâneo do meu paciente. A chance de eu acabar puncionando o osso, fazer uma osteomielite aqui, é maior. Então a gente acaba puncionando onde é mais gorducho, onde dá vontade de morder, tá bom? Muito pediatra, né? Diante disso, a gente punciona, limpa ali, higieniza, punciona e faz essas gotinhas e vai preenchendo. Não vejo isso caindo numa prova prática pela dificuldade de fazer um teste desses, mas essa orientação é importante da gente ter. E aí a gente envia para análise e depois tem sempre que lembrar que a gente tem que avaliar os resultados de cada uma dessas análises que foi realizada no meu paciente. Quais são as doenças tradicionalmente colhidas no nosso teste do pezinho? As doenças tradicionalmente colhidas são essas daqui. Eu preciso que você domine. Isso aqui é fundamental, é questão de prova, é muito comum de ser cobrado e são doenças que a premissa para um desses exames estar no teste do pezinho é que são doenças que podem provocar uma sequela grave que eu consigo resolver desde que eu faça um diagnóstico precoce. Não adianta eu botar no teste do pezinho uma coisa que não vai fazer nenhuma diferença para a vida do meu paciente. Então, diante disso tudo aqui, eu já consigo encaminhar meu paciente mais rapidamente, eu já consigo, às vezes, começar um tratamento de maneira imediata, veio alterada, eu já entro com o tratamento, e isso tudo vai repercutir na qualidade de vida do meu paciente. E as doenças, tradicionalmente, eu botei numa ordem aqui quase que alfabética, para você lembrar que eu tenho 3 Hs importantes. Então, a gente vai estar falando de hipotireoidismo congênito, a gente vai estar falando de hiperplasia adrenal congênita, hemoglobinopatias. Atenção, não é só anemia falciforme que a gente vai estar identificando aqui. Tem outras hemoglobinopatias que eu posso pegar aqui.
posso identificar uma alfa-talassemia, posso identificar uma hemoglobina C. Então, atenção aqui, que o exame é um pouquinho mais amplo do que só pegar hemoglobina S, ok? Fibrose cística, fenilcetonúria e deficiência de biotinidase. Algumas aqui são mais conhecidas da gente. E eu preciso que você domine muito bem essas primeiras 4 daqui. Elas caem bastante em prova. Fenilcetonúria, deficiência de biotinidase, dificilmente vão cobrar de você. Então, não precisa se estressar tanto. Mas da fenilcetonúria eu quero dar eu quero botar uma coisinha a mais. Às vezes não cai tanto a doença em si, que é uma doença que é progressiva de uma maneira geral, se você não trata essa paciente. É uma criança que começa a apresentar um quadro parecido com autismo, regressão de alguns marcos do desenvolvimento, um déficit cognitivo considerável, aí atraso do desenvolvimento, e pode ter convulsão, difícil controle e tudo mais. Então é um quadro bem neurologicão. Mas não é isso que eu quero que você pegue. Eu quero, quando a gente fala de fenilcetonúria, eu quero que você entenda que para eu fazer o diagnóstico no meu teste do pezinho, eu tenho que ter tido 48 horas do início da dieta do meu paciente. Olha aí um dos motivos para eu só fazer o exame a partir do 3º dia. Esse paciente tem que ter consumido fenilalanina, que é o aminoácido envolvido aqui nesse erro inato do metabolismo. Eu não consigo metabolizar fenilalanina, eu tenho acúmulo de níveis de fenilalanina no meu sangue, difícil falar isso muito rápido. Se eu não tenho essa ingestão daqui, eu não consigo identificar. Se a criança não comeu fenilalanina, eu não consigo identificar um teste do pezinho alterado. Então, muita atenção nesse pré-requisito que eu tenho para identificar essa doença daqui. Ela vai identificar aqui os níveis de fenilalanina, esse é o teste que eu vou fazer, e o tratamento, é o outro ponto aí que eu queria só que você ficasse atento. O tratamento, ele vai consistir na redução de níveis de fenilalanina na dieta do meu paciente. E isso dá um trabalho do caramba. É um monte de restrição alimentar, é uma vida bastante privada que esse paciente vai ter, inclusive de leite. Então eu preciso dar para ele, por exemplo, uma fórmula que contém baixa quantidade de fenilalanina, ok? Só que o que é importante? Isso parece óbvio, mas eu não posso tirar completamente a fenilalanina. A minha fórmula vai ter uma baixíssima quantidade de FAO para eu prevenir a síndrome da deficiência de fenilalanina. Então, repara aqui comigo, se eu dou fenilalanina, é ruim que ele faz fenilcetonúria. Se eu não dou nada de fenilalanina, é pior ainda. Ele faz uma síndrome de deficiência desse aminoácido, que é um aminoácido essencial, e isso pode prejudicar ainda mais o meu paciente. Então, atenção a esse detalhe que eu queria trazer aqui para você. A segunda doença que eu quero que você se importe um pouco mais, com um carinho grande, é o hipotireoidismo congênito. Gente, é difícil a gente se ligar, mas isso aqui é uma emergência médica. Hipotireoidismo congênito não é de boa como a gente está pensando no paciente adulto, que pode, claro, ele pode fazer um coma mixedematoso, ele pode fazer uma série de emergências endocrinológicas também, advindas do hipotireoidismo, mas não é o mais comum de acontecer. Quando eu estou te falando de hipotireoidismo congênito, eu estou te falando de uma emergência endocrinológica. Se eu diagnostico, eu pego aqui um TSH, que vai estar alto no meu paciente com hipotireoidismo, gente, isso aqui é igual a começar o tratamento. Antes mesmo de eu confirmar, dosar TSH, dosar T4 livre, eu começo o tratamento, colho o sangue antes e mando para análise. Vindo alterado, não vindo, eu posso depois mudar meu tratamento. Mas aqui eu vou começar o tratamento idealmente em até 2 semanas de vida. Isso aqui, hipotireoidismo congênito, é uma das principais causas que a gente tem de déficit cognitivo reversível. É a principal causa que eu consigo reverter um déficit cognitivo significativo. E se eu não trato a tempo, isso pode gerar sequelas para o meu paciente. Então, muita atenção neste detalhe, nesta observação. A terceira observação de uma terceira doença que eu queria falar com vocês era da fibrose cística. A fibrose cística a gente até nem aborda dentro do nosso curso, dentro de teste de triagem neonatal. A gente vai entrar lá na parte de distúrbios obstrutivos, tem que saber diagnosticar, tem que saber interpretar uma dosagem de RT. E se você quiser entender um pouco mais do nosso intensivo, eu deixei um QR Code bonitão aqui para você testar o nosso intensivo de graça. Não precisa deixar o cartão, não precisa se estressar que vai ter que cancelar depois. Não, aproveita, vai lá, assista umas aulas, vê como é que é a nossa metodologia, faz questão, entende o nosso comentário, respira, o MedBrain, que é a nossa inteligência artificial que prescreve, ela não só diagnostica onde você está, mas ela prescreve, ela trata
o que você precisa tratar no seu plano de estudos. E todo dia ele te dá uma recomendação. Gente, é maravilhoso, assim, eu sou super suspeita, mas era tudo que eu queria quando eu estava prestando residência. Então, aproveita e volta aqui comigo só para a gente conversar rapidinho sobre a fibrose cística. Quando eu estou te falando de fibrose cística, o exame que eu vou realizar no meu teste do pezinho é a dosagem de tripsinogênio imunorreativo. Pode ser IRT, pode ser TIR, a sigla vai mudar um pouquinho se é a sigla em inglês ou é a sigla em português, ok? Diante disso, eu doso meu IRT e se eu tenho 2 exames alterados em até 30 dias, geralmente o resultado aí que a gente caracteriza como alterado é maior que 70, se eu tenho 2 exames alterados, eu tenho que confirmar essa doença. Eu tenho que confirmar com o teste padrão ouro, que é o nosso teste do suor. O que eu quero que você preste atenção aqui? Se eu tenho eu fiz o teste do pezinho e veio alterado, veio com IRT aumentado, eu tenho que repetir esse teste do pezinho em até 30 dias de vida. Não é 30 dias depois do teste do pezinho. Se essa criança fez o teste do pezinho no 5º dia de vida, eu não tenho até 35 dias de vida para fazer. Ele vai ter que encurtar um pouquinho o tempo e eu vou repetir esse teste do pezinho dentro do 1º mês de vida do meu paciente. 2 alterados, teste do suor. Fechou? Deixa eu aproveitar a questão, já que a gente está comentando. Em julho de 2022 entrou em vigor, isso começou a ser discutido em 21, então a prova pode colocar ali 21 para você, uma lei que amplia para 50 doenças o teste do pezinho disponível no SUS. Antigamente, só para a gente entender, antigamente a gente tinha aí as 6 doenças diagnosticadas pelo SUS, aquelas 6 que a gente comentou lá do início, e a gente tinha o teste do pezinho ampliado, que era aí um grande ganha-pão do sistema particular de saúde, né? Muita gente acabava indo para o sistema particular para pedir o teste do pezinho ampliado. Em 2022, começou a ser implementada em várias unidades de saúde a ampliação do teste do pezinho. Isso foi maravilhoso, porque a gente aumentou para várias doenças que têm um tratamento precoce, é importante fazer o diagnóstico precoce para eu conseguir resolver a vida da minha criança. Atenção, que essa mudança está ocorrendo em etapas. Por que eu comento isso? Porque isso aqui tem sido questão de prova. E eu quero pegar esse gancho para a gente entender a nossa questão. A primeira etapa que aconteceu e que ainda está em implementação a gente tem as doenças atuais, algumas até foram ampliadas, a gente identificou aí outros erros de fenilalanina, referentes aí não só a fenilcetonúria. Então tem alguma coisa aqui que aumentou um pouco nas doenças atuais, mas o principal mesmo na etapa 1 é que eu acrescentei a toxoplasmose congênita. No teste do pezinho, a gente dosa a IgM e em vindo positivo, o meu paciente, a princípio, tem toxoplasmose congênita, eu vou tratar rapidamente, justamente para prevenir perda ocular, perda de visão. Foi a primeira que a gente implementou. Num segundo momento, mais doenças foram acrescentadas aqui à ordem do teste do pezinho. E aí já começa a ficar um pouco confuso. Galactosemias, que até está correta na letra D, ele falava de galactosemias e ele colocava ali prevenção de sepse tardia. A gente tem aí sepse por alguns organismos específicos dentro de alguma galactosemia. Pode acontecer, mas isso não foi na etapa 1. Aminoacidopatias, doenças do ciclo da ureia, beta-oxidação dos ácidos graxos. Então aqui entrou muita coisa de erros inatos do metabolismo. Show de bola! Na terceira etapa, doenças lisossômicas. Na quarta etapa, imunodeficiências primárias. E, por fim, na quinta etapa, atrofia muscular espinhal, entrando aí na terapêutica, entrando aí na implementação de novas etapas para o nosso teste do pezinho. Então, tem uma ordem que eu preciso que você tenha um mínimo de noção para caso a questão te cobre alguma coisa mais específica. Então, lembra que, para mim, essa primeira etapa, essa quarta etapa e a quinta etapa, que são importantes, é um mundo de doenças aqui que a gente está aí diagnosticando e que vão ser implementadas ao longo dos próximos anos em todo o Sistema Nacional de Saúde. Combinado? Diante da nossa questão, então, o que a gente tinha? Na letra A, que era a nossa correta, toxoplasmose congênita foi aí a que foi implementada em 2020, antes dessa lei toda enorme aqui sair, foi a toxoplasmose congênita andou para o teste do pezinho ampliado poder correr. E a prevenção é justamente da deficiência visual na infância. A letra B fala de deficiência de G6PD. Essa aqui, e prevenção de encefalopatia bilirrubínica. Essa aqui é uma discussão longa do SUS, da Comissão Nacional aí de Ciências. Por quê? Porque isso daqui é uma das doenças que é diagnosticada no teste ampliado do sistema particular.
Então muita mãe até pede pra gente, ela fala, mas eu sei que tem, o meu filho, sei lá, o primeiro filho fez isso no particular, e agora eu tô fazendo SUS e não tem, isso já acontece com alguma frequência. Só que a Conitec, ela vem discutindo isso aqui há algum tempo, e a princípio não parece ter tanta diferença assim, eu não tenho um desfecho tão melhor para o paciente que faz um diagnóstico precoce de deficiência de glicose 6-fosfato. Então, ainda não se justifica implementar isso no nosso teste do pezinho, tanto que não foi implementada nas etapas ali do teste do pezinho ampliado do SUS. Então essa aqui está fora, porém no particular é muito comum que os exames tenham a deficiência de G6PD como diagnóstico ali do teste do pezinho, ok? Essa aqui é a deficiência de acil-CoA desidrogenase de cadeia média, isso de fato foi implementado, quando a gente fala ali das próximas etapas, é um dos erros inatos do metabolismo que está ampliado, mas não está englobado ali nas etapas, mas não é a que foi definida, não foi a primeira, não é a que foi definida ali em 2020. Assim como a letra D, galactosemia e prevenção de sepsis neonatal tardia, estaria correto se a gente estivesse pensando em próximas etapas, entrando aqui na nossa etapa 2. Fechadíssimo? Posso continuar no assunto teste do pezinho? Estamos na última já. Podemos discutir um pouquinho sobre anemias e hemoglobinopatias? Por que eu quero trazer esse assunto para você hoje, gente? A Unifesp é fortíssima de hematopediatria aqui no estado de São Paulo, inclusive, na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo. E quando ela cobra isso daqui, quando a gente fala da residência de hematopediatria, é uma residência que foca principalmente na parte benigna. Então tem muita hemoglobinopatia, é uma referência imensa em doença falciforme e eu preciso que você domine isso daqui. Vamos dar uma olhada, eu bebo uma água aqui rapidinho e você vai lendo. Questãozinha de 2019, questão 54, vou ler com vocês. A gente tem aqui, numa consulta de rotina da UBS, uma menina de 40 dias de vida. A mãe não relata qualquer queixa e traz o resultado da triagem neonatal, teste do pezinho, que apresenta hemoglobina FS. Esse é o padrão que apareceu pra gente. O hemograma mostra valores normais para a idade. Ao exame físico está corada, fígado e baço não palpáveis, a criança apresenta ganho adequado de peso. Qual que é a sua conduta diante do achado de HbFS no teste da triagem neonatal? Letra A. Eu vou solicitar a dosagem de ferro e ferritina séricas para esclarecer o diagnóstico da triagem neonatal. Já que o hemograma está normal, né? Vou aprofundar um pouquinho mais. Será que é uma anemia ferropriva? Será que não é? Na letra B, eu vou orientar que a presença da hemoglobina F no teste da triagem neonatal torna desnecessárias outras medidas até os 12 meses de idade. Então, como uma criança tem um padrão de hemoglobina fetal, ela está segura até 12 meses de idade, eu não preciso fazer mais nada. Letra C, eu vou solicitar de imediato a eletroforese de hemoglobina da criança para confirmação diagnóstica. Eu identifiquei alguma coisa esquisita e vou mandar a criança para um exame confirmatório. Letra D, eu vou orientar que a criança é portadora do traço falciforme, não sendo necessário adotar medidas adicionais, só seguir com acompanhamento de rotina ali de um hematopediatra ou até mesmo de um pediatra geral. E letra E, orientar que a criança é portadora de doença falciforme e que deve procurar um centro de referência de hematologia para iniciar o acompanhamento devido a esse exame com o padrão hemoglobina FS. E aí? O que a gente faz diante disso? O que essa hemoglobina FS quer dizer pra gente? Como é que eu interpreto um teste do pezinho se ele vier diferente disso? Eu não sei, Joana, me ajude. Vamos aprender então a interpretar o teste do pezinho nesse aspecto? Quando a gente fala de interpretação de teste do pezinho, e aqui eu já vou cortar uma das alternativas que muita gente marcou, quando a gente fala de um exame confirmatório, quando a gente fala de mandar para uma eletroforese de hemoglobina, gente, o teste do pezinho já é uma eletroforese de hemoglobina. Então não tem por que eu mandar para fazer um exame confirmatório que é esse. Eu não vou repetir o exame, o diagnóstico já está dado para mim. Eu vou encaminhar e vou continuar acompanhando essa criança, ok? O que é importante da gente entender? A ordem das letras que vem no nosso teste do pezinho, ela tem importância. E é a principal coisa que você vai olhar na sua prova. Tem coisas ali que não deveriam existir. Se eu falo de uma hemoglobina S, essa hemoglobina S não é uma hemoglobina saudável, não é uma hemoglobina que está presente no organismo adulto, nem no organismo pediátrico saudável, ok? Então tem coisas que às vezes podem estar presentes que não deviam existir e tem ordens que devem ser respeitadas. Lembrando aqui para mim que a primeira letra que aparecer é a de maior concentração. Então quando eu falo que o meu paciente tem uma hemoglobina FS,
Eu estou dizendo que ele tem hemoglobina F, que é a hemoglobina fetal, em maior concentração que a hemoglobina S. Isso quer dizer que está tudo bem? Calma lá, já vamos explicar um pouquinho mais. A segunda letra é a segunda maior concentração. A terceira letra é a terceira maior concentração. E o normal, o saudável, é que ela sequer exista. Porque o padrão habitual que a gente tem num adulto ou numa criança saudável é esse daqui. Até 6 meses de idade, eu tenho sim predomínio de hemoglobina fetal. Ela é importante para eu conseguir. Ela era muito fundamental ali na vida intrauterina do meu paciente. E ao longo dos 6 meses, esse nível de hemoglobina fetal vai caindo, até que em 6 meses ela deixa de existir. Ou ela reduz suficientemente. Então, até a partir de 6 meses, é esperado que eu tenha aqui um padrão de hemoglobina AA. Então, eu só vou ter hemoglobina A no meu paciente adulto saudável. No meu paciente pequenininho, geralmente eu vou ter um padrão FA. A é a nossa hemoglobina, show de bola. F também, nessa idade aqui, tá tudo bem, ok? E até mais pra frente, se a gente faz uma eletroforese de hemoglobina, por exemplo, no paciente adulto, faz uma eletroforese em mim, que eu sei que eu não tenho nenhuma hemoglobinopatia, ou pelo menos eu acho que eu não tenho, se eu faço, eu vou identificar algum grau de hemoglobina fetal, mas é pequenininho, às vezes nem aparece ali na minha eletroforese. Normalmente vou tolerar aí até uns 2% e olhe lá, ok? Mas não vai aparecer com esse padrãozinho daqui. Agora, quando eu falo de alterações, quando eu falo de padrão alterado, eu quero que você leve essa tabelinha aqui para você. Então, FA, no meu teste do pezinho, né, eu não vou ter AA, eu tenho hemoglobina fetal ali presente. Então, se tiver um padrão AA, esquisito, às vezes eu me furei colhendo o exame e acabou caindo meu sangue ali, porque não tem justificativo, meu paciente pequenininho tem que ter hemoglobina fetal, ok? É esperado que em todas essas variações aqui, seja da normalidade, seja de patologia, a minha hemoglobina F, a fetal, seja presente em maior quantidade. É esperado que isso aconteça, a não ser que tenha alguma hemoglobinopatia muito específica aí da F. Não vai acontecer isso aqui para você. Agora, a segunda letra é a que vai ser a segunda maior quantidade. Então, se eu tenho hemoglobina FA, normal. Se eu tenho hemoglobina FAS, eu tenho hemoglobina fetal, eu tenho hemoglobina A em boa quantidade ainda e eu tenho hemoglobina S em pequena quantidade. Isso aqui, para mim, vai caracterizar um paciente com traço falciforme. Não era o padrão do nosso paciente. Tinha uma alternativa ali que falava de traço falciforme, que não precisava se estressar muito e, de fato, o traço falciforme não tem que se estressar, a não ser no momento que eu estou fazendo planejamento familiar. Quando esse meu paciente que tem traço falciforme planejar engravidar alguém ou engravidar ela, si própria, essa paciente ou esse paciente tem que se preocupar, porque, idealmente, o ideal é que não seja e não haja um filho que seja, não exista uma criança que seja filho de 2 pais com traço falciforme. A chance dessa criança nascer com anemia falciforme é muito maior. Então, é quando existe a chance, então eu tenho que me preocupar. Agora, se eu tenho FAC, hemoglobina C é uma das diferentes hemoglobinas aí que eu tenho que ter, que é uma hemoglobina patológica. Então, aqui eu tenho traço C, muito parecido com o traço falciforme, não preciso me estressar tanto com essa criança. Padrão FS. Ô, galera, eu tenho hemoglobina F, que é constituída aí de algumas cadeias de hemoglobina, né, que não estão envolvidas na anemia falciforme. Então, a minha hemoglobina F, minha hemoglobina fetal no paciente com doença falciforme está ótima, está funcionando super bem. Ela tem lá a especificidade de uma hemoglobina fetal, então ela tem maior afinidade pelo oxigênio, etc. Mas é uma hemoglobina saudável. Agora, quando eu falo de hemoglobina S, essa hemoglobina é uma hemoglobina propensa à falcemização. Eu estou te falando de doença falciforme. Essa criança aqui não tem hemoglobina A, ela não tem hemoglobina saudável. Justamente porque a hemoglobina S e a hemoglobina A, elas compartilham as mesmas cadeias. Então, tudo que nessa criança seria hemoglobina A, virou S. Então, ela tem um problema aí. Essa paciente aqui é a que tem doença falciforme e, indo até além, é a que tem anemia falciforme. Lá para frente, essa criança vai ter, grande parte da hemoglobina dela vai ser constituída por hemoglobina S. Ok? Indo um pouquinho além, FSC, FSD. Eu tenho uma hemoglobina S, eu tenho uma hemoglobina C ou D. Via de regra, a manifestação disso daqui vai ser muito semelhante da anemia falciforme. Eu também tenho doença falciforme, tenho todas as complicações semelhantes da anemia falciforme, ok? E por fim, tem outros padrões? Tem FSA, tem FA-BARTS, pensando aí em alfa-talassemia. Não se estresse muito com isso.
Foca nas que vão te identificar que o meu paciente tem ou traço falciforme ou doença falciforme. Se por acaso eu não identificasse isso na minha criança, se por acaso eu liberasse ela, por exemplo, como um traço falciforme, ela podia daqui a alguns meses, quando a minha hemoglobina F começasse a cair de maneira significativa, por volta dos 6 meses, 8 meses, essa criança podia aparecer para mim com um quadro de dactilite, que com frequência é a crise álgica que vai inaugurar o traço fica ruim, né? Mas vai inaugurar aí o quadro de doença falciforme do meu paciente. Então isso daqui é muito comum de ser a primeira manifestação da anemia falciforme do meu pacientinho. Ok? Fechadíssimo? Vamos então responder a nossa questãozinha. Lembrando que era um padrão que tinha um paciente que tinha um paciente que tinha um padrão de hemoglobina FS. Não tinha A aí no meio. Então isso aqui não é um traço falcêmico, isso aqui é de fato uma anemia falciforme. Diante disso, eu vou solicitar a dosagem de ferro e ferritina, porque o hemograma está normal, então eu vou investigar se temos alguma coisa? Não. Esse paciente que está ali pequenininho, que acabou de fazer um teste do pezinho, ele tem hemoglobina fetal em altos níveis. Então, de fato, eu não vou ter alteração nem clínica, nem laboratorial nesse paciente nesse primeiro momento, a não ser que eu já estou identificando que é a presença de uma hemoglobina S. Na letra B, porque ele tem hemoglobina fetal no teste de triagem neonatal, eu não preciso fazer mais nada até os 12 meses de vida. Ó, criança, se vira, Deus cuida, e é isso aí, fé. Não, né, gente? Até porque com 6 meses, essa hemoglobina fetal vai deixar de estar ali presente em grandes quantidades, que é quando eu começo a ter alterações pensando na anemia falciforme do meu paciente. Então, antes disso, poxa, o ideal é que minha família já esteja orientada sobre o que é uma doença falciforme, sobre o que ela tem que tomar de cuidado, sobre quando ela vai começar a antibiótico terapia, vai fazer ali a penicilina V oral, às vezes alguns outros esquemas que a gente acaba fazendo, mas idealmente a penicilina V oral diariamente até os 5 anos de idade. Então, esse paciente aqui não tem até 12 meses de bonança, porque eu tenho que estar tomando cuidado dele desde agora e a partir dos 6 meses esse cuidado vai se intensificar um pouquinho mais. Então, risca. Letra C, eu vou solicitar de imediato a eletroforese de hemoglobina da criança? Já foi feita a eletroforese de hemoglobina, já está respondido para mim, já está feito o diagnóstico do meu paciente. Letra D, eu vou orientar que a criança é portadora de traço falciforme e aí não é necessário adotar medidas adicionais? Não, né? Esse paciente que tem traço falciforme, de fato, o restante está correto. Eu não tenho necessidade de fazer medidas adicionais. Ele pode acompanhar com o pediatra geral. Porém, ele não é portador do traço falciforme. Ele é portador de doença falciforme e esse paciente deve procurar um hematopediatra para iniciar seu acompanhamento. Fechadíssimo? Pessoal, a gente tem uma palhinha aqui do que eu queria discutir. Tem mais coisa? Tem. Eu queria discutir com vocês todas as crises da anemia falciforme que a Unifesp adora cobrar. Tem que saber a diferenciação. O que é uma crise aplásica, o que é um sequestro esplênico, quando que eu vou tomar cuidado com um ou com o outro. Cada uma dessas coisas, ou até mesmo coisas um pouco mais cuidadosas, aprofundadas, já eu quero falar um pouquinho de AVC no falcêmico, a gente vai estar discutindo dentro do nosso Intensivo São Paulo. Vai ser um prazer imenso ter vocês experimentando o curso com a gente. Qualquer dúvida que apareça, quer entender mais, não sei se é para mim o curso, vai lá no meu Instagram, @jodamedway, dá uma perguntada, conversa comigo, que eu tô aqui super à disposição para falar com vocês. Um beijo grande, a gente se vê semana que vem no SUS São Paulo e até a próxima. Valeu!
diferencial importante que a Medway tem é a relação bem próxima, né, que os professores têm com os alunos. Fazer o curso tirou muita angústia que eu tinha, facilitou muito a jornada aí, no sentido de entregar alguns tópicos já que a gente precisa. Os professores estão sempre bastante presentes. A Medway me mostrou que eu poderia mudar a minha formação como médica e não só como concurseira naquela época. Então ela mudou o meu mindset para que eu viesse preparada para São Paulo para ser uma grande residente, mas também uma grande médica no futuro.